Você percebe como a gente acha que tem o controle das coisas? A gente faz planos, traça metas, organiza tudo bonitinho. E aí, de repente, do nada, a vida muda e nada sai como aquilo que a gente planejou. Eu mesma já tentei controlar 1000 coisas. Eu pensava, se eu organizar tudo direitinho, não tem como dar errado. Mas eu aprendi na marra que o controle é apenas uma ilusão. Mas antes, deixa eu pegar meu cafezinho, uma pausa. Eu sou apaixonada por canecas. E olha essa que gracinha. É uma Kombi muito fofa, né? E o combustível, claro, um cafezinho pra gente começar esse vídeo. Meu nome é Vivi e nesse canal eu gosto de compartilhar a minha experiência, a minha vida, a minha jornada e lições que eu aprendi, né, nesses meus quase 30 anos de vida, que eu acho que podem ajudar outras pessoas. A pergunta é, se a gente não controla nada, a gente deve viver com medo? Ou pior, viver no modo simplesmente deixa a vida me levar. A Bíblia diz em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que interessante. A Bíblia não diz pra gente que é pra gente simplesmente parar de planejar tudo e deixar a vida nos levar. Mas ela diz que mesmo que a gente planeje tudo, a palavra do Senhor e quem define o final é somente Deus. Em Mateus 6,34 diz assim, ó: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta para cada dia o seu próprio mal. Basicamente, Jesus está dizendo assim pra gente: relaxa, relaxa, não precisa carregar o peso do futuro das costas. Mas ele não está dizendo pra gente ser irresponsável, ele está apenas dizendo que Deus sabe e cuida de tudo. Tá, mas aí o que eu faço? Eu fico parada, eu planejo, eu fico com medo, eu não consigo entender o que eu faço. O que Deus pede pra gente é confiança, é pra gente dar os passos necessários sem ansiedade, sem querer segurar tudo na mão. E agora eu vou contar um testemunho pra vocês. Eu morava no Canadá. Eu fui pro Canadá em 2022 para fazer o nosso processo de imigração lá. É um sonho, eu sempre quis morar fora. Eu me apaixonei pelo Canadá assim de uma forma absurda. E eu fui pro Canadá também debaixo de uma palavra. No Canadá eu aprendi muito, gente. Nossa, eu evoluí como pessoa e eu me libertei de crenças, eu perdi medos, assim, foi muito importante pra mim. Depois de quase 2 anos no Canadá, eu descobri que eu tava com câncer. Quando essa notícia chegou, cara, meu mundo, assim, ele desmoronou. Por vários motivos. Porque o câncer, ele colocava em risco a minha fertilidade, porque quando falava quimioterapia, radioterapia, cirurgia, eu entrei em choque. Eu era uma pessoa que eu morria de medo de agulha. Então, imaginar fazer quimioterapia pra mim era tipo um negócio assim, meu Deus do céu, eu tinha muito medo de perder meu cabelo. Foi assim um negócio de louco. Pra mim, que naquele momento eu achava que eu tinha certo controle da situação, eu tava fazendo o nosso processo ali de imigração, as coisas estavam a passos lentos, mas na minha perspectiva estavam caminhando. Como assim eu vou ter que abrir mão de tudo? Porque a gente não tinha ainda o PR. Né? Então eu não podia ser tratada lá. E para pagar o tratamento de câncer lá, eu ainda não sou milionária. Então, assim, totalmente inviável. E a gente precisava voltar pro Brasil. Ali, a única coisa que Deus falava para mim é: confia em mim. Só que você ouvia assim: confia em mim. Pô, no meio de um sonho, que é o sonho da sua vida. Eu abri mão de muita coisa para estar no Canadá. Foi realmente, assim, coisa de 20 dias eu tive o diagnóstico. Eu não tinha sintomas assim que indicassem, por exemplo, que eu tava com câncer antes. Então eu não sabia. Minha vida ela mudou assim. Em 28 dias, Deus só falava pra gente: confia em mim. Não é pra morte, confia em mim. Eu falava: Deus amado, arrumar as malas, gente, entregar meu apartamento, desistir do processo de imigração, tudo aquilo, tudo aquilo. Em 28 dias, ouvindo só Deus pedir para eu confiar nele, cara, acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Porque a Viviane mesmo, eu queria surtar. Primeiro eu quis planejar tudo, né? Porque eu sou a pessoa do planejamento. Então, eu tentei ainda por alguns meios permanecer no Canadá e tal, e planejar e tentar achar outros caminhos, mas não era aquilo que Deus tinha pra gente naquele momento. Eu servir e aceitar a vontade de Deus só quando é o que eu quero é muito fácil, mas quando tudo foge do meu controle, eu tô vivendo um momento que eu não imagino, é ali que eu tenho que confiar.
É ali que eu tenho que entregar no Senhor e falar: Deus, eu não faço ideia do que está acontecendo, mas eu vou ouvir a tua voz e eu vou seguir. E foi isso que eu fiz, com muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que durante muito tempo eu colocava certa situação na mão de Deus e aí eu não aguentava esperar, eu não aguentava não saber para qual direção eu estava indo, o que ia acontecer, e aí eu tirava. Pensando eu que na minha mão, eu achando que tinha algum tipo de controle, a situação estaria melhor. E a real é que não. Muito pelo contrário. Eu aprendi que o importante é ter Deus no barco. Porque se Deus está na frente, não importa que parece que está tudo desmoronando ou não. A gente, quando confia em Deus e entrega na mão dele, assim, de forma real, de forma verdadeira, o amor de Jesus, ele lança fora todo medo, toda incerteza, aquele desespero, aquela ansiedade. E a gente experimenta uma paz que realmente excede todo entendimento. Que às vezes as pessoas olham e falam: cara, como que tá de pé? Como que tá sorrindo? Tá tudo desmoronando, deu tudo errado. Nem eu sei explicar como eu fiquei de pé. Na verdade, eu sei. Eu fiquei de pé porque o Senhor me sustentou. Porque eu mesma, sozinha, não teria conseguido. Se tem algo que eu aprendi, é que confiar em Deus não significa que as coisas vão acontecer do jeito que a gente planejou. Confiar em Deus é entender que tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer. E talvez para algumas pessoas isso seja uma loucura, né? Como que vive uma vida assim? Eu acho que a gente só consegue viver uma vida assim quando a gente conhece verdadeiramente quem é Cristo, sabe? Então esse vídeo, ele é para te lembrar uma coisa. Às vezes você tá aí preocupado com o seu futuro, achando que precisa saber de tudo, todos os detalhes, precisa planejar tudo, controlar tudo. O que você precisa de verdade é confiar em Deus de forma absoluta. Entregar tudo a Ele, confiar os seus planos, os seus sonhos. É melhor você estar no meio de uma prova, mas debaixo da vontade de Deus, do que estar no que talvez seja o melhor lugar do mundo para você, mas sem a presença de Deus. Você só precisa confiar em quem já tem tudo resolvido. Quando eu descansei em Deus, Deus preparou tudo pra gente. Em 28 dias a gente estava no Brasil. Do dia do diagnóstico, a nossa chegada no Brasil foram, com um dia de voo, 29 dias. Vir ao Brasil não fazia, assim, em nenhum momento parte dos meus planos. Fazia para, assim, vir passear e tal, mas para morar, não. Então a gente não tinha onde a gente ia morar, a gente não tinha o que a gente ia fazer, como a gente ia tratar, eu não tinha nada, gente, não tinha nada. Mas quando a gente pisou no Brasil, até hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, hoje é dia 8 de fevereiro de 2025. Deus cuidou de cada detalhe. Ele tem cuidado de cada detalhe. Hoje, para honra e para glória de Deus, eu tô curada. Ai, eu não queria chorar. Eu senti tanto medo. Houveram momentos tão difíceis que eu achei que eu realmente não ia conseguir. Mas Deus cuidou de mim em cada detalhe. Ele cuidou de mim, ele cuidou do meu marido, ele cuidou do nosso casamento, ele cuidou da nossa casa, ele cuidou da nossa família. Coisas assim que para algumas pessoas, por exemplo, seja besta, eu fiz quimioterapia e o meu cabelo não caiu. E eu pedi muito para Deus pro meu cabelo não cair, porque eu não queria. E aí você vai falar: nossa, tanta coisa para pedir. Eu pedi outras coisas também, quando for o tempo certo eu vou compartilhar. Eu ainda não consigo entender o plano geral, o porquê eu tô aqui no Brasil. Não consigo entender com clareza o que o futuro reserva pra gente, mas quem sou eu para entender? O que eu tenho para entender? A gente precisa aprender a confiar em Deus, entender que na hora da gente entender o que for necessário, Deus vai mostrar pra gente, Deus vai indicar o caminho, Deus vai falar com a gente. Então, assim, essa experiência serviu para me aproximar de Deus como nunca. Eu aprendi lições valiosas. A primeira é que gerar um testemunho normalmente dói. Não é fácil. A segunda é que antes eu conhecia o Deus da cura de ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos.